O livro é resultado de uma generosidade, de uma doação e de uma enorme capacidade de vários autores, são muitos autores, que escreveram talvez a melhor obra sobre PPP, não na sua individualidade, são alguns artigos extraordinários, mas o conjunto da obra merece uma referência. A obra tem, eu faço uma breve referência aos diferentes autores e aos vários temas que eles trataram. O livro começa com um ensaio da professora Odete Medawar, que avalia a questão clássica da distinção entre público e privado, para fins inclusive de uma avaliação sobre a extensão da relevância do Instituto da Associação entre o público e o privado. Além disso, há um trabalho do Augusto Dalpozo e do Pedro Jatene sobre os principais atrativos das parcerias público-privadas, e nesse tema, nesse ensaio, eles destacam alguns dos dados sobre a viabilidade econômico-financeira, especialmente em face do mercado, e trazendo algumas considerações que são essenciais para quem pretende fazer uma PPP. Depois, há um trabalho do Vitor Schirato sobre as parcerias público-privadas e as políticas públicas de infraestrutura, em que ele analisa condições genéricas sobre a concepção do empreendimento e até com algumas interessantes ponderações sobre a problemática do Estado pluriclasse, que é um tema que se reporta a Máximo Severo Giannini e que deve necessariamente ser tomado em vista por todos, não apenas os administrativistas, mas talvez especialmente os políticos, porque a concepção do Estado pluriclasse de Máximo Severo Giannini se presta a explicar, em grande parte, a situação político-administrativa com a qual nós nos deparamos. Há depois uma bela avaliação do Flávio Nunes Pereira e do Marco Aurélio de Barcelos Silva sobre a plástica dos contratos de concessão no Brasil, inclusive avaliando a abrangência do conceito de concessão e a lógica da concessão no tocante à chamada concessão administrativa. Indo avante, há um trabalho da Juliana Bonacorsi de Palma sobre governança pública nas parcerias público-privadas e a questão da elaboração consensual dos projetos de PPP. Trata-se de uma avaliação sobre um tema que outros autores tratam também, mas cada qual sobre um enfoque, sobre um prisma que se relaciona à governança pública como uma demanda cada vez mais necessária de todo e qualquer ato, de toda e qualquer atividade da administração pública. Na sequência, há um instigante ensaio da Vera Monteiro sobre a contratação de serviço de consultoria para a estruturação do projeto de infraestrutura, inclusive com uma interessante sugestão dela relativamente à alteração da Lei 8666 e com uma perspectiva de uma inovação bastante interessante que pode formular algum tipo de resposta para as dificuldades que são encontradas pela administração pública na formatação da PPP. Depois, há um tema que é objeto de vários estudos, que é o procedimento de manifestação de interesse. Há um trabalho da professora Tinora Grotti e do Mário Saad, que avaliam com uma interessante consideração a necessidade de evolução do modelo de procedimento de manifestação de interesse. Também o mesmo tema é tratado pelo Guilherme Reisdorfer e essa análise dele é bastante interessante porque ele questiona a possibilidade de se transformar o procedimento, a escolha dos autores do procedimento de manifestação de interesse numa espécie de sucedâneo de licitação, e aí ele, como isso é possível, ele examina como isso é possível ser tratado. Há, indo avante, uma avaliação da Tarsila Reis e do Eduardo Jordão sobre a experiência brasileira no setor de manifestação de interesse e de procedimentos nessa área,
e eles comentam para a problemática da isonomia, que é uma questão essencial para a avaliação da viabilidade de soluções onde a concepção, não do projeto necessariamente, mas a concepção do empreendimento é desenvolvida por um sujeito privado que eventualmente depois pode pretender participar da disputa. E eles insistem sobre a relevância da competição e da fiscalização dos próprios sujeitos privados para obter um resultado satisfatório. Outro tema que é essencial às PPPs é o problema da repartição de riscos, e ele é tratado num belíssimo estudo do Fernando Vernalha Guimarães, que avalia o problema da concepção tradicional de risco extraordinário, risco ordinário, discordando de algumas considerações que são mais ou menos tradicionais no âmbito da Lei 8666. Mas ao mesmo tempo é tratado já sob um outro enfoque, inclusive com uma divergência, pelo André Guscov Cardoso, que também faz uma avaliação do problema da partilha de riscos na PPP. O tema do equilíbrio econômico-financeiro volta a ser examinado pela Cristiana Fortini e pela Priscila Janete Campos Reis, com uma experiência, traduzindo uma experiência, inclusive prática, muito significativa do Estado de Minas Gerais, e a ideia, afinal, que vai tomando corpo cada vez mais intensamente de uma equação econômico-financeira dinâmica. O professor Sérgio Guerra nos brinda com uma avaliação sobre a questão da TIR, a taxa interna de retorno, como instrumento relevante para a questão da avaliação do equilíbrio econômico-financeiro. O Marcos Augusto Pérez volta à necessidade de avaliar e estudar de um modo mais profundo os mecanismos de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, e inclusive considerando o pagamento de indenização para tanto e outras soluções alternativas. A professora Alessia Nogueira Bicalho trata do uso dos bens públicos, das parcerias público-privadas, que é um tema cada vez mais tratado desde aquele trabalho clássico do Floriano, em que se investigava a questão, a temática da inviabilidade de ignorar os bens públicos como uma fonte de produção de rendimento para a administração pública. O Maurício Portugal Ribeiro, especialista na área, trata de receitas acessórias decorrentes de novos projetos imobiliários em concessões e PPPs, inclusive tratando do problema do prazo de duração do contrato derivado, digamos assim, e avaliando as soluções que vão sendo utilizadas cada vez mais, por exemplo, na área de aeroportos. O Rafael Walbach Schwind, além de organizador, se dedicou a escrever e examinou uma questão que é relevante, que é a das subvenções, transferências e aportes de recursos, que são essenciais para o sucesso do empreendimento. Aporte de recursos é também o tema do trabalho do Floriano e da Marina, Floriano de Azevedo Marques Neto, e da Marina Fontão Zaga, que tratam de dificuldades no âmbito contábil e tributário. O caro Mário Engler Pinto Júnior faz uma belíssima avaliação, análise e nos dá lições que são muito necessárias relativamente às normas de direito financeiro e a questão de como isso se relaciona com a redução, a mitigação do risco. O tema do risco se relaciona também com o trabalho do Fernão Juscelino de Oliveira, que trata das garantias ao parceiro privado e a questão do comprometimento fiscal. O professor Gustavo Binemboim examina a temática da vinculação de receitas a fundos de participação para concluir que não há nenhum impedimento, não há nenhum vício, incompatibilidade constitucional relativamente a isso. Um tema que se destaca no livro pela profundidade e pela relevância que ultrapassa a dimensão da obra é o trabalho do Egon Bockmann Moreira e do Bernardo Strobel Guimarães sobre a sociedade de propósito específico,
que vai adquirindo uma autonomia conceitual e que até agora não tinha sido objeto de tratamento. O Luiz Felipe Adlich Miguel trabalha com o controle das PPPs. Há um artigo muito interessante sobre a atuação dos tribunais de contas e inclusive o controle das taxas de retorno. A Carolyn Obert-Niebuhr e o Rodrigo Goulart de Freitas Pombo escreveram sobre o controle e fiscalização da PPP como uma avaliação da Instrução Normativa TCU 52/2007, que é extremamente relevante sobre a matéria. O Adilson Abreu Dallari escreveu sobre a arbitragem nas parcerias público-privadas, problemas e perspectivas, defendendo uma tese que até foi ratificada de um modo mais amplo na nova lei de arbitragem, que foi recentemente aprovada. O Flávio Amaral Garcia escreveu um erudito trabalho sobre parcerias público-privadas, prazo e prorrogação, inclusive para demonstrar de um modo muito significativo o cabimento de uma prorrogação como forma de recomposição da equação econômico-financeira. O Fernando Dias Menezes de Almeida, Guilherme Jardim, Júlio Saites e a Carolina Mota escreveram um trabalho extremamente inovador no tocante a parcerias empresariais, em que a inovação tecnológica passa a ser o critério científico de organização das contratações. É um belíssimo estudo e que nos traz uma enorme satisfação da leitura, como também é o trabalho do professor Sérgio Ferraz, PPPs no setor de defesa, em que ele demonstra a superação da tradicional teoria do serviço público, evidenciando como é necessário estarmos sempre prontos e preparados para inovações. E o professor Sérgio Ferraz está sempre à frente de todos nós nesse ponto. Também a temática do setor de defesa é objeto do trabalho do César Guimarães Pereira, especialmente tratando da questão da empresa estratégica de defesa e outras questões que desafiam a nossa criatividade e o nosso conhecimento tradicional. O Alexandre Wagner Nester fez um trabalho sobre iluminação pública, que é um dos temas em aberto para os próximos anos e como isso demandará investimentos e possivelmente investimentos na modalidade de PPP. A Aline Elícia Klein trabalha com a questão da utilização de PPPs para a gestão de estabelecimentos prisionais, inclusive com uma avaliação muito interessante a propósito do conceito de poder de polícia e da tradicional indelegabilidade que a isso se relaciona. A Juliana Etal de Carvalho escreveu sobre parcerias público-privadas e a gestão de resíduos sólidos urbanos, que é outro tema essencial, ou seja, talvez nos dias de hoje a questão da gestão de resíduos sólidos urbanos seja a maior fonte de aplicação para as PPPs. E a Juliana traz informações que são verdadeiramente chocantes sobre algum ângulo. O Ricardo Barreto de Andrade escreveu sobre o novo modelo ferroviário e como a concepção adotada pelo governo parece ser uma modalidade de PPP, de concessão administrativa. O Carlos Vinícius Alves Ribeiro, que tem uma enorme colaboração na realização do evento em Brasília, eu e o Rafael temos uma dívida com ele, todos nós que participaram desse livro, ele tratou dessa temática da utilização de PPP não apenas pelo Poder Executivo, mas também pelo Ministério Público, propondo a todos nós uma revisão daquele enfoque que foi adotado pelo CNJ há algum tempo. O outro trabalho que, enfim, é o último do livro, mas que é um dos mais criativos, é o do José Vicente Santos e Mendonça, que tem a ver com geração de energia elétrica a partir de usinas termonucleares e uma concepção sobre o que ele chama de neointervencionismo público, que envolve inclusive as PPPs. Essa exposição, que já vai longa e pela qual me penitencio, é um mínimo de referência que eu posso fazer para agradecer a todos os autores, agradecer a todos os presentes e todos aqueles que colaboraram com esse livro, que é um marco no direito brasileiro. Muito obrigado.